Fala galera, Thiago aqui com vocês. No vídeo de hoje eu quero analisar a equipe de liderança de uma das maiores empresas do mundo e nós vamos falar hoje da Microsoft. E eu quero analisar o que essas pessoas têm em comum para você conseguir identificar o caminho que elas seguiram, para você conseguir se planejar para tentar trilhar caminhos semelhantes. Tchau, solta a vinheta. Galera, a Microsoft ela tem um valor de mercado de aproximadamente 2,5 a 2,7 ou 2,9 trilhões de dólares. É uma das maiores empresas do mundo, tá aí sempre entre as top 5 maiores empresas do mundo. Para vocês terem uma ideia de tamanho, o PIB brasileiro ele deve estar aí em 1,6 a 1,9 trilhões de dólares, tá? Depende da conversão, depende do ano que você olhar. A Microsoft tem um valor de mercado maior do que o próprio PIB brasileiro. E a gente vai olhar agora a equipe de liderança, quem que é o C-Level da Microsoft e aonde essas pessoas estudaram. Então vem comigo aqui no site da Microsoft. Então estou no site da Microsoft e vocês podem ver aqui que nós vamos analisar os Executive Officers, tá? O que são os Executive Officers? São todas aquelas pessoas que têm o C-Level, que tem a posiçãozinha que começa com C, que é o Chief alguma coisa. Essas pessoas, o Chief Commercial Officer, Chief Marketing Officer, o Chief Human Resource Officer, são o C-Level da empresa, tá? Eles respondem para o CEO da Microsoft, que no caso é o Satya Nadella, tá bom? Então o Satya Nadella, ele não somente é o CEO da Microsoft, mas ele também serve como Chairman, tá? Como a pessoa principal do conselho, tá? Do board de diretores também. Então todo o C-Level reporta para o CEO. Vamos olhar o C-Level da Microsoft. Vamos começar aqui da esquerda para a direita com o Chief Commercial Officer. Não conheço essa pessoa. Vamos clicar no perfil dele e vamos ver onde ele estudou. Ele estudou Illinois Institute of Technology. Ok, nada demais. Então primeira pessoa, ok. Chris, Marketing Officer. Opa, o Chris tem um Bachelor Degree in Computer Science and Economics from Harvard University. Então, o cara passou por Harvard. Então é isso aí, ó. O Chris estudou em Harvard, fez o undergrad dele e tem 2 majors, aparentemente, tá? Faculdade excelente que vocês conhecem. Kathleen, ela é chefe de recursos humanos. Vamos ver onde a Kathleen estudou. Interessante, se formou em Harvard com Magna Cum Laude. Magna Cum Laude é a maior nota possível, né? O melhor aluno de Harvard daquela turma dela, daquele ano dela. E engraçado que ela se formou em Applied Mathematics and Economics. Então ela se formou numa área bem técnica, bem acadêmica, bem quantitativa e é chefe de recursos humanos. E olha que interessante, ela tem um MBA from Stanford University, né, a faculdade de Stanford. A Kathleen, nada menos, nada mais, ela tem não só um Bachelor's Degree, que é um undergrad, né, que é a faculdade, em Harvard, mas ela também tem um MBA de Stanford. Ela está no topo do topo, né, ela estudou nas 2 maiores faculdades do mundo, tá? Ela não só fez a faculdade, mas com o mestrado também, e MBA, tá? Então aqui já olhamos 3 pessoas, o Chris passou por Harvard, a Kathleen passou por Harvard e tem MBA, então 2 de 3 com estudos excelentes. Vamos ver a Amy. Amy é CFO, a Amy fez o undergrad na Duke University, faculdade fenomenal nos Estados Unidos, tá? Top 10, 15 sempre, muito difícil de entrar. E ela fez aqui, ó, um Master's in Business Administration na Harvard University, MBA em Harvard, top do top. Ela já veio de um undergrad muito forte, que é a Duke, e aí conseguiu entrar em Harvard. Então aqui nós temos 4 executivos, onde 3 deles passaram por faculdades fenomenais e 2 deles já têm MBAs. Vamos pular o Satya, vamos ver o Brad. E quem é esse Brad aqui? O Brad atendeu Princeton. Uau! Princeton é uma das Ivy League, então estudou o undergrad dele numa faculdade Ivy League. E depois ele fez o JD na Columbia Law School. O JD é o título, é um degree de direito aqui nos Estados Unidos, tá? Então no Brasil você estuda direito. Aqui, direito, você precisa fazer uma faculdade antes, que foi o que ele fez, a faculdade de 3 anos, e depois aplicar para você estudar direito, que é chamado de JD, e é um curso de mais 4 anos. Super, super difícil para você virar advogado, de fato, aqui nos Estados Unidos. Ele passou por Princeton e Columbia University, 2 Ivy Leagues, e depois ele ainda fez outros estudos em Geneva, fenomenalmente. Então assim, o Brad passou por 2 Ivy Leagues aí no undergrad dele e depois já no JD dele. 5 pessoas, 4 faculdades fenomenais, 4 pessoas que passaram por faculdades fenomenais. O Christopher se formou cum laude em Princeton. O AB é um degree de Bachelor of Arts. Só que ele fez também o MBA dele em Harvard, nada menos nada mais que Harvard. Então ele passou por Princeton, que é uma
Ivy League durante a faculdade dele e depois foi fazer Harvard. Fenomenal também. Então a gente viu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, tirando o Satya. Dessas 6 pessoas, apenas a primeira, né, que a gente viu que não fez uma faculdade assim de elite. E a grande maioria dos nomes que a gente viu aqui fizeram MBA. Então assim, e são MBAs de ponta. A gente viu aqui MBAs de Harvard, MBAs de Stanford, undergrad de ponta, undergrad em Ivy Leagues e na Duke University também. Vamos ver o que o Satya fez. Então o Satya veio da Índia, ele se formou numa faculdade de engenharia elétrica na Índia, depois ele veio fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos e depois ele fez um MBA, nada menos nada mais, na Universidade de Chicago, Chicago Booth. Booth é a Business School da Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago é fenomenal, sempre entre as top 4, 5 dos Estados Unidos para MBA. Muito, muito boa. Então aqui, agora vocês entenderam, só olhando a equipe de liderança da Microsoft, você começa a entender o perfil e o calibre desses profissionais. São profissionais que lá atrás, já quando eles tinham provavelmente seus 15, 16 anos, que eles estavam se preparando para entrar na faculdade, estudaram muito, tinham boas notas e entraram nas melhores faculdades. E grande parte deles se formou com honors, com distinção, que é o cum laude ou magna cum laude, ou seja, foram o melhor da turma deles. E depois disso, devem ter desenvolvido uma carreira profissional e foram fazer o MBA deles. E fizeram o MBA deles em faculdades de ponta, faculdades elite aqui nos Estados Unidos, assim como o próprio Satya. Thiago, essa aqui é o Management Team, equipe de liderança. Vamos olhar rapidamente o board, tá? O que é o board? É o conselho da empresa. São muitas pessoas, eu não vou olhar todos, vou clicar aqui em alguma delas, vamos olhar Reed, Oxford University, e depois ganhou um Bachelor's e Stanford University. Duas faculdades fenomenais. Vamos ver o Hill, MBA, Universidade de Chicago, no mesmo lugar que o Satya fez a faculdade dele. A Terry, University of Michigan, ok, nada demais. A Sandra, um Bachelor's of Arts da Cornell University, que é a minha faculdade, e um MPA da Princeton University, faculdades fenomenais, duas Ivy Leagues aí no currículo dela. Vamos ver a Penny, Bachelor's of Arts em Harvard e um JD e um MBA de Stanford University. Isso aqui é crazy. Ela não só fez o JD, que é aquele degree que eu expliquei de direito, que é super difícil, são 4 anos de estudo, mas em paralelo ela fez o MBA em Stanford. Essa mulher aqui é uma máquina. Ela se formou em Harvard e depois foi fazer um dual degree de MBA com JD. Essa pessoa aqui é um advogado que passou pela melhor faculdade dos Estados Unidos, Stanford, e fez o MBA dela e o JD dela. Meu Deus do céu, um monstro. Vamos voltar, vamos ver o Carlos Rodrigues, um latino aqui. MBA e um Bachelor's of Arts da Harvard. Tá? Ele se formou na faculdade em Harvard, depois fez MBA também em Harvard. Vamos ver o próximo. Charles, John Hopkins University, uma faculdade boa para fazer a faculdade, o undergrad, tá entre ali as top 20 faculdades dos Estados Unidos, difícil. E um MBA da NYU, New York University, que fica aqui do lado de casa. MBA das top 15 faculdades, difícil de entrar. Muito bom o currículo do Charles. John, MBA, Harvard University, mais um aqui. John Thompson, ele fez um Business Degree na Flórida, um Masters in Management no MIT, fez um doutorado na Universidade de Notre Dame, Mendoza College of Business, isso aqui é muito bom, e depois fez outro doutorado na Flórida. Então assim, o John fez faculdades muito boas, Notre Dame é muito boa, e passou pelo mestrado no MIT, fenomenal também o histórico acadêmico dele. Emma, Oxford University, muito bom, lá em UK. E a última, vamos ver, ela fez um mestrado em engenharia química na Cornell University, mas ela é da Índia, ela fez o Institute of Technology em New Delhi e depois mestrado em Cornell, também outra Ivy League que é a minha faculdade. Então deu para perceber que do board de diretores do conselho da Microsoft, praticamente todos passaram por faculdades de elite e grande parte tinham MBA no currículo ou algum outro mestrado. Então, quando você começa a perceber esses padrões, foi esse padrão que eu percebi lá atrás, quando eu tinha meus 24 anos, 23, 24 anos. Eu comecei a perceber que grandes executivos das multinacionais tinham essas faculdades no currículo, tinham estudado em faculdades muito boas durante a faculdade deles, durante o undergrad, e tinham feito mestrados e MBAs
né, em faculdades de elite. E foi basicamente esse caminho que eu decidi seguir. Eu falei, deve ter alguma coisa ali que essas pessoas fizeram e ajudaram elas a chegar aonde elas chegaram. Essa era a ambição que eu tinha lá atrás, de ter uma carreira executiva, de continuar crescendo, de me desenvolver, de fazer parte desse tipo de influência, poder influenciar um business, poder influenciar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí no Brasil, que ainda estão novos. Se você está com tempo, está aí com seus 15, 18 anos, tem tempo de fazer uma faculdade muito boa no Brasil, ou até mesmo de aplicar para fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. Se preparar, aplicar, entrar com bolsa, ir bem, tirar as boas notas. E depois se preparar para você fazer seu mestrado aqui nos Estados Unidos. Tanto um mestrado bom ou um MBA de ponta. Tá? Um MBA de ponta vai te proporcionar várias dessas posições. A gente viu aqui quantas e quantas pessoas tinham MBA no currículo delas. Galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Tá? Deixe comentários aqui que outras empresas, né, que outras pessoas vocês querem que eu analise. Eu posto vídeo toda semana sobre estudar fora, trabalhar aqui nos Estados Unidos e também sobre o meu lifestyle. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês até a próxima.